Metade das horas que você tá acordado, você passa pensando no que não está fazendo. Exatamente. Quase metade da sua existência, você tá vivendo dentro da sua própria mente, não no mundo real. E nesse exato momento, enquanto você tá vendo esse vídeo, tem uma boa chance de parte do seu cérebro tá planejando o que você vai fazer depois, remoendo uma conversa de ontem, ou imaginando cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Essas experiências só existem na sua cabeça. O gosto do café que você tomou hoje de manhã, aquela música que não sai da sua mente, a ansiedade que você sente no estômago quando pensa naquela reunião de amanhã. Agora, o que você talvez não saiba é que as vozes da sua cabeça podem estar literalmente destruindo a sua vida. E eu descobri isso da pior forma possível, eu acho. Eu lutei mais de 10 anos contra a depressão e tinha uma voz na minha cabeça que constantemente falava que eu era uma pessoa quebrada, que não merecia ser amada, que eu era um fracassado, e todo mundo sabia que eu era um lixo, eu não deveria nem tentar existir na face da terra. E por vezes, eu achei que essa voz crítica era quem eu realmente era, até eu descobrir algo que mudou completamente a minha vida. E é isso que eu quero passar pra vocês nesse vídeo. A forma de pensar internamente varia de pessoa pra pessoa. Existem 3 tipos completamente diferentes de como as pessoas pensam, e cada um desses tipos tem suas próprias armadilhas mentais, suas próprias vulnerabilidades, e tem técnicas específicas que fazem cada um desses tipos funcionar melhor. Sério, descobrir qual era o meu tipo de pensamento e aprender a mudar a minha voz interior foi o que me tirou da depressão e que mudou literalmente completamente a minha vida. Esse canal aqui que você tá vendo nesse vídeo só existe por causa disso. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são os 3 tipos de pensamento que você tem, por que isso explica vários problemas que você nem sabe agora que tem, e o mais importante, como usar isso para transformar a sua vida, como transformou a minha. E o primeiro passo de tudo isso é entender como realmente a sua mente funciona. Como eu disse pra vocês anteriormente, existem 3 formas completamente diferentes de como as pessoas pensam. Isso não é papinho furado, não, tem uma base científica muito sólida e robusta. Obviamente, eu estou simplificando muita coisa nesse vídeo pra você entender, se diagnosticar e fazer seus tratamentos. Agora, nada daqui substitui uma terapia, né, um tratamento para casos mais severos, evidentemente, certo? Agora, o que os cientistas descobriram é que o nosso cérebro tem jeitos completamente diferentes de processar o pensamento. É como se fossem idiomas mentais diferentes. E o primeiro tipo é o verbal, o narrador interior. E se você faz parte desse seleto time, você literalmente fala com você mesmo o tempo todo. Você consegue ensaiar conversas inteiras. Quando você tá pensando, é como se tivesse um debate interno, sabe? Às vezes, até mexe os lábios quando tá pensando muito sobre algo. É como se você tivesse um narrador interior, tá comentando tudo. Será que eu devo mandar mensagem? O que ele quis dizer com aquilo? Eu tenho que lembrar de comprar pão na volta do trabalho. O segundo tipo é o visual. Esse é o pessoal que, quando pensa alguma coisa, literalmente vê imagens na sua mente. Pessoas conseguem girar mentalmente um objeto como se fosse uma animação 3D, sabe? Quando ele lê um livro, imagina tão perfeitamente que parece que tá vendo uma série da Netflix. Além de memorizar muito facilmente o rosto, lugares e caminhos para as coisas. É como você tem um cinema particular na sua cabeça, onde os pensamentos viram o filme. Você não só pensa na praia, você vê a areia, as ondas, quase dá para sentir o cheiro do mar. E o último tipo é o sensório-motor. Esse grupo pensa com o corpo. São as pessoas que aprendem melhor fazendo do que ouvindo uma explicação. Elas sentem os pensamentos como sensações reais no seu corpo. Elas têm uma consciência física muito aguçada, sabe? Quando tá nervoso, ansioso, sente um aperto no peito, no estômago, um refluxo. E sabe quando você sente alguma coisa no seu corpo diz que tem alguém mentindo e você não sabe direito o porquê disso? Ou quando você entra no ambiente e simplesmente sabe que o clima tá pesado. É exatamente isso que são os sensórios motores. É como se a sensação física fosse parte do seu processo de pensamento. São as pessoas intuitivas. Legal, carequinha. E como eu faço para descobrir o meu tipo? Vamos fazer um teste muito rápido, tá? Pega um papelzinho, abre um bloco de notas no celular, qualquer coisa. Você vai pegar cada uma dessas frases e dar uma nota de 1 a 5. 1 é nunca acontece comigo. E 5 é acontece direto. São 4 perguntinhas para cada um, começando pelo grupo verbal. A primeira é: tenho conversas comigo mesmo durante o dia. Consigo ensaiar conversas antes de tê-las. Quando leio, eu ouço as palavras na minha cabeça. Quando eu tô chateado, eu fico repassando o que aconteceu em palavras direto na minha mente. Agora vamos pro grupo visual. Primeiro, consigo facilmente ver as imagens na minha mente. Quando eu leio um livro, as cenas passam como se fosse um filme. Eu memorizo o rosto e lugares muito facilmente. E quando eu planejo algo, eu visualizo como aquilo vai ser. E agora, o sensório motor. A primeira frase é: aprendo melhor fazendo do que ouvindo explicações. Eu sinto meus pensamentos como sensações no meu corpo. Eu sinto emoções fisicamente, no peito, no estômago. Eu entendo as pessoas pelo clima, pela energia que elas transmitem. Agora você vai somar cada grupo separadamente. Se algum grupo deu 15 pontos ou mais, esse provavelmente é seu tipo dominante. E se mais de um deram números parecidos, você é uma mistura desses tipos. Isso é o mais comum. A verdade é que a forma que a gente processa nosso pensamento varia dependendo da área da nossa vida. Às vezes você é muito visual para aprender matérias novas na escola. Às vezes você pode ser uma pessoa muito visual para lugares ou pessoas. E ao mesmo tempo ser muito verbal para aprender as coisas. Então cada área da sua vida pode ter um tipo de processamento diferente. Isso é o mais comum entre todos nós. Agora,
existe uma quarta possibilidade. E se eu falar pra você agora, para tudo que você está fazendo, feche os olhos e imagina uma maçã por 10 segundos. A maioria das pessoas vai ver a imagem de uma maçã, seja nítida, meio borrada, mas ela vai ver alguma coisa. Agora, uma pequena porcentagem das pessoas não vai ver nada. Elas sabem o que é uma maçã, mas elas não conseguem criar uma imagem mental. Isso é a fantasia. E se você tem isso, fica tranquilo, tá? Você só processa as informações de uma maneira diferente. Então você tem mais como uma curiosidade, porque às vezes você vai ver que você simplesmente não é bom em imaginar nada. Agora você já sabe o seu tipo. Maravilha. Chegou a hora da gente falar da grande descoberta. Mas calma aí. Antes da gente falar disso, deixa eu te contar uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Quando você entende como a sua mente funciona, isso reflete em tudo, inclusive em como você escolhe se apresentar pro mundo. Eu não tô falando aqui de ostentação, carrão, blá blá blá. Eu tô falando de coerência entre o que você é por dentro e o que você transmite por fora. É sobre fazer escolhas conscientes, inclusive nas pequenas coisas. E é por isso que eu já tô muito feliz aqui nesse vídeo em falar pra vocês da Beroc. Não é uma marca de acessório genérico, você compra em qualquer lugar. É uma marca brasileira pensada especificamente para homens que valorizam propósito, simplicidade e qualidade de verdade. Eu fiquei chocado com a qualidade dos produtos. Cada modelo tem uma identidade própria, um significado e um design exclusivo. O acabamento é muito diferenciado, como você pode ver aqui, ó, no pulso do Leozinho. E funciona tanto no trabalho, num date ou no seu dia a dia, sem exageros. É exatamente o estilo de vida que eu prego para vocês aqui no canal. Consciente, simples e elegante. Quando você coloca uma Beroc no pulso, a sensação é diferente. É uma leveza, resistência, qualidade que você sente na hora. São materiais premium, à prova d'água, não desbotam. É feita para acompanhar a sua vida real. Trabalho, treino, natureza. Literalmente qualquer coisa. E tem uma oportunidade única rolando agora. Leve 2 e pague 1. É literalmente ter opções diferentes para momentos diferentes na sua vida. Ou até dividir com alguém especial, né? Ou com brothers, se você quiser. Mas presta atenção que os estoques são limitados e essa é uma condição especial de início de ano. Se você quer começar o ano fazendo uma escolha melhor, mais consciente, mais alinhada com quem você quer ser em 2026, não deixa para depois. Use o primeiro link na descrição com o meu cupom exclusivo XAVIER20, que é cumulativo com a promoção e ainda garante um frete grátis. Pô, não tem condição, Beroc. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho, por patrocinar esse vídeo, por dar essa oportunidade para todo mundo que está assistindo agora. As vozes da sua cabeça mudam como você vive, como você se relaciona, como você aprende e principalmente como você sofre. Obviamente, cada um dos tipos tem seus pontos positivos e negativos, como tudo na vida, certo? Só que sem saber disso, você pode estar sabotando a sua própria vida, sem nem perceber. O tipo verbal é muito bom no planejamento, consegue quebrar problemas complexos em passos mais simples. Além disso, é excelente na resolução de problemas. Conversa consigo mesmo muito frequentemente até chegar a encontrar uma solução. Além de fornecer explicações claras, porque consegue organizar as ideias de forma linear e lógica. Já os visuais têm uma memorização muito rápida. Viu uma vez, guardou. Obviamente isso varia de pessoa a pessoa, né? Tô falando no geral aqui, né, gente? Tem um processamento especial excepcional, tem um ótimo senso de direção e aprende muito bem visualmente com mapas mentais, diagramas. Já os sensório-motores têm a intuição que raramente falha. São pessoas que leem o ambiente e outras pessoas muito bem. Tem uma consciência corporal aguçada, sabe o que seu corpo está sentindo e tem um aprendizado prático muito rápido. Pega qualquer habilidade física com muito mais facilidade do que as outras pessoas. Agora, vem a parada que mudou completamente a minha vida. O tipo de pensamento que você tem importa menos que a qualidade da sua voz interior. Pesquisas em terapia cognitiva mostram que reescrever nossa narrativa interna é uma das intervenções mais poderosas que existem. E eu, esse humilde primata careca que fala com vocês aqui, sou a prova viva disso. Reescrever a minha história, mudar minha voz interior foi o que salvou a minha vida e é o motivo pelo qual esse canal existe. Esse canal existe porque eu queria fazer um vídeo, o primeiro vídeo do canal, Desejo de Não Existir e Como Superá-lo. E tudo só acontece porque eu mudei a história da minha vida. Eu mudei como eu contava a minha própria história pra mim mesmo e foi isso que me salvou. Isso que me faz estar vivo aqui hoje, isso que me faz ter esse canal pra falar e ajudar vocês que estão aí atrás, sofrendo algo ou querendo melhorar de vida, como eu quis também. E como eu tô constantemente tentando melhorar também. Eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar quem tá mais precisando. E se você quer descobrir a qualidade das suas vozes interiores, agora eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou te passar uma versão simplificada de um teste que psicólogos usam ao redor do mundo inteiro para descobrir se a sua mente está te ajudando ou te sabotando. O VISC-R. O que eu tô te passando aqui é para você se conhecer melhor, você descobrir quais são seus pontos fracos e tentar melhorar um pouco a sua vida. Mas para casos mais graves, é fundamental você buscar ajuda profissional. São 6 perguntinhas rápidas aqui. E para cada frase, você vai dar uma nota de 1 a 4. 1 é o discordo totalmente. 2, discordo um pouco. 3 é concordo um pouco e 4 é concordo totalmente. Primeira parte,
Minha voz interior aponta meus erros e defeitos constantemente. Sou muito severo comigo mesmo na minha mente. Basicamente você é mais duro consigo mesmo mentalmente do que você seria com um amigo seu passando pelo mesmo problema. E o terceiro é falo comigo de forma agressiva. Basicamente como eu mencionei no começo do vídeo, que eu me chamar de gordo, feio, incompetente, não vai conseguir passar nunca no concurso, qualquer coisa assim. Você vai somar sua pontuação nessas três e isso vai ser seu score de crítica. Agora a gente vai pro bloco do apoio. A primeira é minha voz interior me dá força nos momentos difíceis. A segunda, eu falo comigo mesmo de uma forma gentil, mesmo quando eu erro. E a última é minha voz me ajuda na resolução de problemas. Aí você faz seu score do apoio da mesma maneira, somando a sua pontuação para as 3 perguntas. Maravilha, careca! Agora o que eu faço com esses números? Se a sua crítica foi elevada, você tem mais do que 9 pontos, você é muito duro consigo mesmo mentalmente. E as pesquisas mostram correlação disso com depressão e ansiedade. Se isso já está causando um sofrimento severo em você, procura ajuda profissional. Se o seu apoio foi baixo, basicamente menos de 9, você tem dificuldade em se encorajar, em se ajudar. A boa notícia disso aqui é que tudo isso que eu falei agora pode ser mudado e aprendido com as técnicas que eu vou te mostrar nesse vídeo. E aqui vem a parada que vai fazer tudo se conectar. Não basta saber se a sua voz é apoiadora ou crítica. O que realmente importa é como ela ataca você. E isso depende do seu tipo de pensamento. Quando você junta seu tipo de pensar com a qualidade da sua voz, você entende seus problemas específicos para cada área da sua vida. Então vamos lá. Se você tem uma voz crítica e é verbal, você vai ter loops infinitos de autocrítica. Dificuldade enorme em desligar a sua mente. Como que isso acontece? Você comete um erro no trabalho. Aí você pensa, fracassei de novo. Eu sou incompetente. Eu sempre falho em tudo. Eu nunca vou melhorar, eu vou ser demitido. Pronto, instaurou-se uma crise de ansiedade aqui. E é assim que a sua mente entra num looping de autocrítica constante que pode durar horas, dias, semanas e muitas vezes uma vida inteira. Se você é visual e crítico, o seu problema são filmes vívidos de fracasso ou cenas horríveis do seu futuro que parecem extremamente reais. E como que isso acontece? Antes de uma apresentação, você vê em detalhes você se humilhando, errando, as pessoas rindo e você sendo demitido. E seu corpo reage como se isso fosse real, te impedindo de fazer a apresentação e muitas vezes tendo crises severas de ansiedade só de pensar naquilo. Já se você é sensório motor e tem uma voz crítica, o seu problema são pensamentos negativos viram uma tensão física que gera mais pensamento negativo. Tem um exemplo muito clássico, né? A pessoa tá com o braço esquerdo formigando, fala, meu Deus, ataque cardíaco. Aí de repente começa a ter ansiedade, o coração começa a palpitar. Pronto, ciclo vicioso infinito de você estar tendo um ataque cardíaco, você fica com crise de ansiedade. Gente, existem casos de pessoas com depressão que não conseguem sair da cama porque sentem que a depressão é um peso no corpo delas. Elas não saem nem pra ir ao banheiro. São casos muito severos, obviamente, né? Agora, dá pra você entender como as coisas se conectam, como tudo faz sentido. Mas nada disso é um defeito imutável que você vai ter que conviver pro resto da sua vida. É só o seu sistema operacional que tá mal configurado. Mas fica tranquilo, porque agora você vai aprender exatamente como hackear esse sistema e retomar o controle da sua vida. Maravilha, já sabe qual é o seu tipo de voz, se ela te ajuda, te sabota. Agora vamos pra parte boa, a solução. Mas já vou te adiantar aqui, certo? Não é uma magia, ó, pela mágica, certo? Sua vida não vai virar um filme da Disney depois de uma vez que você implementou uma técnicazinha que eu vou falar aqui. Vamos ser realistas aqui, tá? Vão ser semanas, meses de repetição pra você criar um novo caminho neural. E esse caminho neural se tornar sua resposta natural pra esse problema. Vamos lá, se você é verbal e tem uma voz crítica, seu problema principal é loops de pensamentos que não param. Aquele disco riscado que não sai da mesma música. Caraca, a gente escreve o roteiro, acabei de perceber que ninguém vai entender esse negócio de disco riscado. Mas essa é a vida do youtuber, né, velho? Bom. Vamos voltar aqui, tá? Quando você perceber que entrou nesse loop de pensamento infinito, você vai fazer o seguinte: para. O P é pause tudo que você está fazendo e respira fundo 3 vezes. O A é aceite. Ok, eu tô me sentindo inútil. E tá tudo bem, todo mundo tem pensamentos negativos. Não quer dizer que eu sou uma pessoa inútil, só porque eu tô pensando assim. E aí vem o mais importante. Você vai reformular o seu pensamento. Vai ter uma versão mais realista do que tá acontecendo. Antes, você estava sentindo, sou um completo inútil. Aí você vai reformular para entender. Eu estou assumindo novas responsabilidades no trabalho. Tem coisas desafiadoras acontecendo. E é normal, eu tá errando, tendo dificuldade. Eu ainda estou aprendendo. O que eu posso fazer é focar mais na coisa X, que é a coisa mais importante de eu aprender primeiro. E aí, você chega no último estágio, que é avança, segue a sua vida. A chave não é você pensar positivo, ser otimista com tudo. É você ser realista ao invés de catastrófico. Eu sei que vai parecer maluquice que eu falar, tá? A segunda opção é você criar a hora da loucura. Mas você institui 1 hora, 15 minutinhos do seu dia. Você institui um momento, 15 minutinhos por dia, das 2 às 12h15 da tarde, para você se preocupar de propósito. Durante esses 15 minutos você vai se preocupar com tudo da sua vida, escrever todas as suas ansiedades. Agora, fora desse horário, quando a preocupação aparecer, você vai falar, pera aí, eu vou pensar nisso na minha hora da loucura. E seja rigoroso, não pense fora da hora marcada. E eu sei que parece loucura, tá? Mas isso funciona muito, porque a sua mente vai ficar muito mais tranquila, porque ela sabe que ela vai pensar naquele problema, só não naquele momento. Ela vai ter um horário específico para pensar naquilo ali. E você vai perceber, quando você for pensar naquele problema, vai estar muito menos terrível e difícil e impossível do que estava antes. Agora, se você é visual
seu problema são imagens negativas involuntárias que dominam a sua mente. Ao invés de lutar contra essas imagens negativas, você vai deliberadamente reescrevê-las. Você vai se tornar o diretor do filme que está passando na sua cabeça. E como que eu faço isso? Primeira coisa, você tem que identificar qual é a imagem recorrente. Eu me vejo fracassando na apresentação. Veja deliberadamente o cenário negativo por 1 minuto. Não fuja dele. E quando chegar no final, você vai reescrever. Eu falho, todos riem de mim, eu sou humilhado. Isso vira: eu fico nervoso durante a apresentação, mas eu termino. Muitas pessoas sim, mas algumas pessoas gostam. Eu não fui perfeito, mas eu fui corajoso. E se você é sensório motor, pensamento negativo, ele vira uma tensão física em você, que gera mais pensamentos negativos. Para quebrar esse ciclo, a gente vai usar a técnica do 5, 4, 3, 2, 1. Você vai identificar 5 coisas que você vê. Eu vejo uma lâmpada, meu celular, uma cortina, uma janela. Vai tocar em 4 texturas diferentes. Pode ser uma mesa, o seu celular, capinha, maravilha. Ouça 3 sons ao seu redor. Eu ouço o ar-condicionado, os passarinhos, a minha respiração. Identifica 2 cheiros, um cheiro do café, um cheiro de creme de mãos. E sinta um gosto na sua boca, um gosto de menta, um gosto de café. Por que isso funciona? Você está engajando os seus 5 sentidos ao mesmo tempo. Isso interrompe loops de pensamento com input sensorial imediato. É especialmente eficaz para crises de pânico e ansiedade. E se você não tiver tempo, faz uma versão mais rápida, o 333. 3 coisas que você vê, 3 coisas que você toca, 3 coisas que você ouve. Agora, eu quero que você se atente. Todas as soluções que eu dei aqui pra vocês, independente do seu tipo de voz, elas têm uma coisa em comum. Elas forçam você a ativar seu córtex pré-frontal para lidar com um problema emocional. E esse é o ponto-chave. Não importa se você vai fazer uma das técnicas que eu apresentei aqui, você vai escrever num diário suas emoções e racionalizar sobre elas, que é como eu costumo fazer. Quando você ativa seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, você vai imediatamente diminuir a intensidade da emoção que você está sentindo, porque as áreas emocionais vão ter sua atividade diminuída. Isso aqui é a chave para você controlar essa voz. É você ser racional. É você mostrar para ela que aquele sentimento ali não condiz com a realidade. É uma loucura de pensamento que está acontecendo aqui, mas não é real. Você não é um inútil. Você não é um incompetente. Uma pessoa que merece ser demitida porque você gaguejou numa apresentação, que você colocou um slide na ordem errada. Tem uma forma que a ciência mostra, que é a forma universal. Para qualquer tipo de voz que você tenha, essa forma vai funcionar. É você fazer mindfulness por 10 minutos. Então o que você vai fazer? Você vai sentar confortavelmente, certo? E focar na sua respiração, no ar entrando nas suas narinas, no seu peito subindo e descendo. E quando a sua mente vagar, e ela vai vagar para vários lugares em 10 minutos, você nota aquele pensamento. Ah, eu tô me sentindo lixo porque eu errei uma questão boba na minha prova. Só nota ele, não se julga. Repara que ele existe, deixa ele lá e volta a focar na sua respiração. Essa mudança de atenção é você mostrando pro seu cérebro: eu controlo aonde a gente vai focar. E a gente não vai focar nessa voz que tá gritando aqui desesperada por uma bobagem dessas. E o mais importante é você aprender a focar no presente. E quando você domina a sua própria mente, algo maravilhoso, incrível acontece. Você finalmente entende também como a mente dos outros funciona. Quantas vezes na sua vida você explicou perfeitamente alguma coisa pra alguém e essa pessoa te olhou como se você estivesse falando chinês? Por incrível que pareça, muitas vezes isso não é burrice. Às vezes é, mas muitas vezes isso não é burrice. Vocês só estão usando sistemas operacionais diferentes. O exemplo clássico de todos: o professor explica verbalmente alguma coisa, só que o aluno aprende fazendo, ele é sensório motor. O professor fica pensando: pô, o aluno também não presta atenção em nada, não vai entender nada mesmo. O aluno se acha burro porque ele não consegue aprender. Para evitar que isso aconteça com você, amado primata que me assiste, você precisa identificar o tipo das outras pessoas. E para fazer isso é muito mais simples do que você imagina. São indícios, claro, né, do que eu tô falando aqui. Mas pessoas verbais, elas falam em sequências lógicas. Primeiro isso aqui, depois isso, então tal coisa. Elas usam muito eu penso que, na minha opinião. Elas perguntam você: faz sentido o que eu disse? Você me entendeu? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. E repetem tudo que você disse, porque elas precisam falar as coisas verbalmente para processar as informações. Já as pessoas são visuais, elas costumam usar expressões como me mostra. Então, na minha visão, elas descrevem coisas com detalhes visuais, cores, formatos, posições, gesticulam muito no ar, como esse careca que tá te falando aqui, certo? Enquanto explica alguma coisa. E organiza as informações em mapas, diagramas, esquemas visuais. Já os sensório-motores usam linguagem mais corporal. Eu sinto que, eu tô com a sensação, eles descrevem clima, energia. O ambiente tá meio pesado, né? Tá com uma vibe estranha aqui. E eles leem muito bem expressões faciais e o tom de voz. E tem uma intuição muito aflorada. Como se cada pessoa tivesse seu próprio dialeto mental. E quando você aprende a falar na linguagem que a outra pessoa entende melhor, a comunicação fica muito mais fácil. E como você faz isso? Você adapta simplesmente algumas coisas. Para pessoas verbais, você organiza melhor as informações. Eu vou explicar em 3 pontos. Você põe uma etapinha numerada. Primeiro, isso aqui. Depois, segundo, aquele outro negócio. E confirma. Faz sentido o que eu te falei? Isso já vai ajudar muito. Para pessoas visuais, você mostra criando mapas mentais. Imagina que isso aqui é A e isso aqui é B. Exemplifica. É tipo quando você faz tal coisa. Usa metáforas. É como se fosse um iceberg. Vocês estão vendo que careca aqui é muito visual, né? Que eu faço metáfora e analogia, que é brincadeira. Para os sensório-motores, traz um contexto emocional, sabe? Valida os sentimentos dele.
Eu entendo que você está preocupado. Pergunta, como você se sente sobre isso? O que você sente que deve fazer? Confia na intuição dele. O que a sua intuição está dizendo agora? O que você acha do clima aqui da situação? Isso é só um bônus para você falar melhor e se comunicar melhor com as pessoas. Mas o grande benefício disso tudo é para sua saúde mental. Durante a depressão, a minha voz mental era extremamente crítica. Tudo que eu fazia era um erro. Era culpa minha. Eu era burro, incompetente. Eu não merecia ser feliz. E por anos, eu acreditei que essa voz era quem eu realmente era. Era como eu pensava. Mas isso não é verdade. A minha vida mudou quando eu descobri que eu não sou uma pessoa quebrada. Eu não sou uma pessoa que se odeia. Essa voz crítica é só um passageiro muito barulhento no ônibus da sua mente. E você pode escolher se dá ou não o microfone para ela. E essa é a grande diferença que você tem que entender nesse vídeo. Você não é ansioso ou depressivo. Você está assim. Isso não é parte da sua identidade. Você só tem padrões de pensamentos que geram ansiedade e depressão. E esses padrões podem ser modificados. Somente é como ônibus. E toda a sua vida você deixou o microfone nas mãos do passageiro da crítica e do medo, achando que essa era a única opção disponível. Mas não é. Você tem o controle de quem vai falar no seu cérebro. A dura verdade é que ninguém jamais vai saber como a sua mente realmente funciona, como você sente as coisas, como você enxerga as cores, como você interpreta o mundo. Cada pessoa vive em uma realidade interna fundamentalmente única. Cada experiência na sua vida é exclusivamente sua, mas dentro dessa individualidade existem traços que nos unem, traços que tornam possível a gente se entender, a gente ajudar um ao outro. Todos nós lutamos contra padrões de pensamento. E por mais que o seu caso seja diferente de todos, você não está sozinho nessa jornada. É óbvio que não dá para controlar os pensamentos que vão aparecer na sua cabeça, mas você pode treinar como vai interpretá-los e como vai responder a cada um deles. A vida que você realmente vive não é a que os outros veem de fora, é a que acontece dentro da sua cabeça. E essa vida foi moldada pela sua voz interior. Ela te trouxe até aqui, mas agora é hora de você ensiná-la a te levar para onde você quer ir.